Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 23 de setembro a 29 de setembro. E nós vamos iniciar o quadro de hoje falando do santo da segunda-feira, 23 de setembro, São Pio de Pietrelcina. São Pio nasceu em 25 de maio de 1887, no seio de uma família de camponeses em Pietrelcina, na arquidiocese de Benevento. Ele foi batizado no dia seguinte com o nome de Francesco Forgione. Aos 12 anos, recebeu o sacramento da confissão, da confirmação e da primeira comunhão. Aos 16 anos, entrou para o noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, em Marconi, adotando o nome de Frei Pio. Em 1910, recebeu a ordenação sacerdotal. 6 anos depois, entrou para o convento de Santa Maria das Graças, em San Giovanni Rotondo, onde dedicava muitas horas do dia ao sacramento da confissão. O cume das atividades pastorais era a celebração da Santa Missa. Sua saúde desde a juventude não foi muito próspera e, principalmente, nos últimos anos da sua vida, declinou rapidamente. A morte o pegou preparado e sereno em 23 de setembro de 1968, aos 81 anos. São Pio de Pietrelcina, Pietrelcina. Na terça-feira, 24 de setembro, mais um santo italiano, São Gerardo Segredo. Na Panônia, no território da atual Hungria, São Gerardo Segredo, bispo de Chisinau e mártir, foi professor de São Emérico, príncipe adolescente, filho do rei Santo Estevão. Morreu apedrejado no Danúbio, na revolta de alguns pagãos locais. O santo bispo une vários países europeus em sua vida, desde as suas origens até a sua morte. Ele é patrono da Hungria. Nasceu em Veneza, em um ano não especificado, falei que ele era italiano, por volta de 980, em 23 de abril. Em seu batismo foi dado o nome de Giorgio, de uma família da Dalmácia. Segundo a tradição do século XVI, ele descendia da linhagem de Segredo. Giorgio, aos 5 anos, foi acometido por uma febre forte e seus pais pediram a intercessão de São Giorgio. Uma vez curado e atingindo uma idade adequada, ele entrou no mosteiro beneditino de São Giorgio Maior, na Isola Maggiore, em Veneza. No mosteiro, em memória de seu pai, recentemente falecido, ele assumiu o nome de Gerardo. São Gerardo Segredo morreu em 24 de setembro de 1046, Na quarta-feira, 25 de setembro, São Firmino de Amiens. São Firmino de Amiens era originário de uma família nobre de Pamplona, na Espanha. Seus pais, Fermo e Eugênia, eram pagãos, mas depois se converteram na época do episcopado de seu filho. Firmino, que era o filho mais velho, foi confiado aos cuidados do padre Honesto, que o batizou e o instruiu na fé cristã. Mais tarde foi ordenado sacerdote pelo bispo de Toulouse Honorato e depois de alguns anos, bispo. São Firmino permaneceu em sua cidade natal de Pamplona, onde uma tradição local o considera o primeiro bispo da cidade. Depois passou a evangelizar algumas regiões da França, como a Aquitânia, Auvergne, Anjou e outras no Nordeste. Apesar da oposição dos sacerdotes pagãos, os resultados do seu trabalho foram sensacionais. Pelos diligentes magistrados Lôngulo e Sebastiano, foi novamente preso. Ele foi preso várias vezes. E no início do século IV, e convidado a abjurar. Mas São Firmino de Amiens recusou, mantendo-se firme na fé católica. Então, os magistrados, para evitar uma reação popular, mandaram decapitá-lo na prisão, em segredo, em 25 de setembro de um ano ainda não especificado, entre esse período de 290 e 303, então quarta-feira, São Firmino de Amiens. Quinta-feira, 26 de setembro, dia de São Cosme e São Damião, os irmãos gêmeos médicos. São Cosme e São Damião, nascidos na Arábia,
se dedicaram ao cuidado dos enfermos e que foi a alavanca principal da vida dos dois irmãos, que viveram no século III, no tempo da perseguição contra os cristãos. Eles cuidavam dos doentes, sem aceitar salário. Por isso receberam o apelido de anárgiros, palavra grega que significa sem prata. A sua fama de homens corajosos e distintos benfeitores espalhou-se rapidamente por toda a região. A atividade desses santos gêmeos não se limitou apenas aos cuidados do corpo enfermo. Na sua prática profissional, visavam também o bem das almas, com o exemplo e a palavra. De fato, converteram muitos pagãos ao cristianismo. Isso despertou a ira do imperador Diocleciano, implacável perseguidor do povo cristão. Na Ásia Menor, o governador deu ordens imediatas para que os dois médicos católicos fossem presos, acusados de feitiçaria e de usarem meios diabólicos em suas curas. Os suplícios dos dois irmãos é narrada pela lenda áurea, segundo a qual foram primeiro jogados no fogo, de onde saíram ilesos. Depois, foram condenados à lapidação, mas as pedras voltavam contra os atiradores. E ainda as flechas que lançavam pelos arqueiros não feriram eles e voltavam e feriam os atiradores. Por fim, eles foram decapitados. O ano não pode ser confirmado, mas com certeza foi no século IV. Sexta-feira, 27 de setembro, dia de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo nasceu em 1581 na cidade de Gasgonha, região da França, no seio de uma família de camponeses. Embora tenha passado a sua adolescência no campo, a sua perspicácia foi percebida por um benfeitor que lhe ofereceu a oportunidade de estudar. Em 1600, com apenas 19 anos, foi ordenado sacerdote, mas obteve o diploma em teologia somente em 1604. Abriu uma escola particular, mas teve muitos gastos. Além disso, durante uma viagem marítima de Marsella a Narbonne, seu navio foi atacado por piratas. Vicente foi preso e vendido como escravo em Tunis. Ao receber a sua alforria, 2 anos depois, voltou para a França, graças ao seu terceiro patrão, que, no entanto, se converteu ao catolicismo. São Vicente fundou inúmeras associações, tanto masculinas como femininas. É considerado padroeiro das associações de caridade. São Vicente de Paulo faleceu em Paris em 27 de setembro de 1660, com a idade de 79 anos. Morreu como exemplo de caridade, do verdadeiro amor, que não fazia distinção entre o de Deus e ao próximo, esse amor. No sábado, 28 de setembro, dia de São Venceslau. São Venceslau nasceu em Praga, República Tcheca, em 907. Foi educado como cristão por sua avó, Santa Ludmila. Sucedeu a seu pai, Vratislau, antes de morrer, quando ainda muito jovem, tornando-se duque da Boêmia. Isso despertou em sua mãe, Drahomira, a ira e a vingança, pois ela preferia o segundo filho, Boleslau. Cristianizou o seu país como um verdadeiro nobre, pacífico na administração do reino e misericordioso para com os pobres. Redimiu um grupo inumerável de escravos pagãos que estavam à venda em Praga, para que fossem batizados. Certa vez decidiu fazer um duelo para não envolver seus soldados na guerra, mas seu adversário se reconciliou com ele. Antes que isso tudo acontecesse, a mãe tomou à força o poder e começou uma grande e desumana perseguição aos cristãos. Assim, por sua maldade e impopularidade junto ao povo, foi deposta pelos representantes das províncias, que fizeram prevalecer a vontade do rei Vratislau, elevando ao trono seu filho Venceslau. Venceslau levou de volta o reino ao cristianismo, mas ele morre em 935, vítima de um complô também de seus parentes. No domingo, 29 de setembro, é o dia dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, soldados do exército celeste. Os santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael são investidos de cargos diferentes, celebrados antes em datas separadas, mas, com a reforma do Concílio Vaticano II, agora são recordados em um só dia. A memória litúrgica ocorre em 29 de setembro. A Bíblia os lembra com missões específicas. Miguel
o adversário de Satanás, Gabriel, o anunciador, e Rafael, o ajudante. O título de arcanjo deriva da ideia de uma corte celestial na qual os anjos estão presentes de acordo com diferentes graus e dignidades, a hierarquia celeste. Os santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael ocupam as esferas mais altas das hierarquias angélicas. Eles têm a tarefa de conservar a transcendência e o mistério de Deus, ao mesmo tempo que tornam presente e perceptível a sua proximidade salvífica. São Miguel, o príncipe que luta contra o mal. São Gabriel, o mensageiro de Deus. São Rafael, a medicina de Deus. Para encerrar o quadro de hoje, que são do site católico cançãonova.com, a gente vai ouvir a música do Salmo de hoje, que é o Salmo 18. A lei do Senhor Deus é perfeita. Alegria ao coração. Vamos ouvir.